A aula de hoje vou apresentar para vocês como se determina a resistência de aterramento de um SPDA. Vou mostrar para vocês o método utilizando eletrodos não naturais e o método para cálculo de resistência de aterramento utilizando os eletrodos naturais. SPDA, como determinar a resistência de aterramento? Bom, essa aula, gente, visa demonstrar como se determina a resistência de aterramento para eletrodos não naturais e para eletrodos naturais. Vamos fazer inicialmente uma introdução. Conforme a NBR 5410, toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento, que nós denominamos de eletrodo de aterramento. O SPDA possui uma infraestrutura de aterramento para fluir o potencial elétrico vindo das descargas atmosféricas ou daquela descarga atmosférica. Então, o sistema de aterramento do SPDA é muito importante, porque ele vai fluir a descarga atmosférica que desce pelos captores. O aterramento da edificação ele deve ser ligado ao sistema de aterramento do SPDA, ou seja, são os mesmos eletrodos. A normas, tanto a 5410 quanto a 5419, diz que o sistema de aterramento é único. O que nós vamos ver é que para o aterramento das instalações elétricas internas da residência, a gente tem uma barra de equipotencialização. Mas, na verdade, o sistema de aterramento do SPDA é o mesmo que o sistema de aterramento para a proteção de equipotencialização. A infraestrutura de aterramento ela deve ser acessível, no mínimo, junto de cada ponto de entrada e de saída de condutores e utilidades da edificação, e em outros pontos que forem necessários à execução da equipotencialização. Bom, ainda continuando na introdução, os materiais dos eletrodos de aterramento e as dimensões desses materiais devem ser selecionadas ou selecionados de modo a resistir à corrosão, né, provocado pela umidade e apresentar uma determinada resistência mecânica adequada. Ou seja, os materiais que compõem os eletrodos de aterramento e suas dimensões são definidos segundo a NBR 5410, onde eu vou estar mostrando agora para vocês a tabela com esses materiais e suas respectivas dimensões. Bom, nós temos aqui o material, a superfície do material, a forma do material, as dimensões mínimas do material, o diâmetro em milímetro, a seção transversal, a espessura do material em milímetro, a espessura média do revestimento. Então, se a gente utilizar o material, o aço, né, eu posso ter uma superfície zincada, aí a forma eu posso ter em formato de fita, perfil, haste de seção circular, cabo de seção circular ou tubo. Aqui eu tenho os diâmetros necessários, 15 mm, 25 mm. Aqui a seção transversal para fita, 100 mm quadrado, para forma perfil, 120 mm quadrado. Espessura do material, 3 mm para fita, 3 mm para perfil e aqui embaixo para tubo, 2 mm. Bom, aqui eu tenho a espessura média do revestimento, daquele revestimento em volta da haste ou da fita ou do perfil. 70 Aqui o meu revestimento é medido em micrômetro, então tem 70 micrômetros, 70 micrômetros para fita, para perfil, para haste de seção circular, para cabo de seção circular, 5 micrômetros e o tubo 55. Eu também tenho capa de cobre, então eu posso usar a superfície agora como capa de cobre. Por exemplo, a forma em haste circular, como vocês podem estar observando no mouse. O diâmetro mínimo, 15 milímetros. Não é?
desculpa que voltou o slide. Vocês podem observar, então, que eu tenho uma quantidade de materiais que eu posso estar utilizando nos eletrodos de aterramento. O cobre, eu posso usar aço e cobre, o cobre nu, aí eu tenho em fita, cabo de seção circular, cordoalho e tubo. Né? Esse cobre pode ser, a superfície pode ser nu ou zincada, formato de fita, né? E aqui a gente tem as especificações e as dimensões conforme a NBR 5410, né? Apresentando as dimensões, né? E o tipo de material que pode ser utilizado para eletrodos de aterramento. Eletrodo de aterramento constituído por haste. As hastes de aço com capa de cobre, então uma haste de aço com uma capazinha de cobre, é o tipo de eletrodo mais simples, gente, e mais comum, e são utilizados maciçamente nos sistemas de aterramento, sobretudo os residenciais. Na figura, vocês podem observar, eu tenho uma haste de aterramento com um comprimento L, aqui eu tenho o solo e ela injetada no solo, essa haste de aterramento ela tem um diâmetro D. Esse solo, ele apresenta uma resistividade, que nós vamos ver que cada solo, né, tipo de terreno, tem uma determinada resistividade. Então, para se determinar a resistência de aterramento dessa haste, como que a gente vai determinar essa resistência de aterramento? Ela vai depender de quê? Primeiramente, vocês podem observar que ela vai depender de ρA, que é a resistividade aparente do solo. Geralmente, se o solo tem uma resistividade muito alta, isso significa que a minha resistência de aterramento tende a crescer. L é o comprimento da haste, que vocês podem ver aqui, AB, onde a distância entre A e B é o L, que é o comprimento da haste. E D é o diâmetro do circo equivalente à área da seção transversal da minha haste. Então, como que seria a minha resistência de aterramento? A minha resistência de aterramento dessa haste, eu vou chamar de R1 da haste, é o ρA, que é a resistividade aparente do solo, dividido por 2πL, onde L é o comprimento da haste, vezes o logaritmo neperiano, abre parênteses, de 4L, ou seja, 4 vezes o comprimento da haste, dividido pelo diâmetro circular da minha haste. Então, eu tenho a resistência de aterramento para um eletrodo de aterramento em formato de uma haste. O que nós podemos observar nessa equação, que o termo que tem maior peso nessa equação é a resistividade do solo. Quanto maior a resistividade do solo, maior é a resistência da haste. Eu também posso diminuir a resistência da haste, né? Fazendo o que, gente? Eu estou passando o mouse em cima de L, aumentando o tamanho de L. No entanto, eu saliento que um L muito grande fica, vamos dizer assim, inviável na prática, uma haste de 10 metros, de 30 metros de comprimento. Então, a gente tem que seguir os tamanhos, né, comerciais que a gente tem de haste de aterramento. 2,20, 2,40, 2,60. Né? Então, se eu aumento o tamanho da minha haste, o que acontece com a resistência de aterramento? A minha resistência de aterramento diminui. Volto a lembrar que o ρA, que é a resistividade aparente do solo, é a parcela da resistência de aterramento que tem o maior peso. O diâmetro também da seção, né, ele influencia também na resistência de aterramento. Se eu aumento esse diâmetro dessa haste, eu tenho uma redução da resistência de aterramento. No entanto, é bom a gente identificar o quanto que eu aumento do comprimento da haste e quanto que eu vou ter de redução de resistência de aterramento. Nós vamos ver que existem casos em que eu não consigo aumentar o tamanho da haste e conseguir atingir a resistência de aterramento necessária, que é em torno de 10 ohms para eletrodos não
naturais. Podemos verificar também, ainda, verificando os fatores que afetam a resistência de aterramento, os parâmetros que influenciam na redução do valor da resistência elétrica do aterramento o aumento do diâmetro da haste. Se eu aumentar o diâmetro da haste na equação anterior, vocês podem ver que eu diminuo a resistência de aterramento. Colocando-se hastes em paralelo, eu vou reduzir a resistência final de aterramento. Também tem a opção de aumentar o comprimento da haste e também a redução da resistividade do solo com tratamento químico. Sendo que essa última solução, a última alternativa, que é a redução da resistividade do solo com tratamento químico, para eletrodos não naturais, que são aqueles que são injetados no solo, diretamente no solo, ele tem uma maior parcela. E nós vamos ver mais à frente nos slides alguns métodos para redução da resistividade do solo através do tratamento químico. A resistência total de um sistema de aterramento, ela é composta por quê, gente? Primeiramente, pela resistência do cabo de ligação, pela impedância do cabo de ligação, pela resistência da conexão do cabo de ligação com o sistema de aterramento empregado. E depois, pela resistência do material que forma o sistema de aterramento e a resistência de contato do material com a terra. Na verdade, eu tenho ainda um outro último fator, que é a resistência da cavidade geométrica do sistema de aterramento com a terra. Lembrando que essa parcela é a mais importante e a mais significativa. Por quê? Porque o seu valor é maior e depende do solo, das condições climáticas, etc. Então, aqui eu faço a redução da resistividade do solo com tratamento químico, para que eu possa reduzir a resistência do meu sistema de aterramento do SPDA. Resistência de aterramento com hastes em paralelo. Pela figura, vocês podem observar, foram posicionadas duas hastes. Cada haste tem o mesmo tamanho de comprimento L, né? Essas hastes estão separadas aqui, vocês podem observar pelo mouse, por uma distância que eu vou chamar de EHM. E aqui eu formo um triângulo cuja hipotenusa dele eu vou chamar de BHM. E aqui eu tenho o meu M nesse lado aqui, que é a altura da haste, né, que está injetada para dentro do solo. Então eu tenho o comprimento da haste e tenho a altura H dessa haste. Pois bem, então eu posso extrair desses parâmetros aí, das mútuas interferências entre as hastes, né, eu tenho a haste H e M. Então, eu consigo determinar BHM pelo teorema de Pitágoras. O quadrado dos catetos, né? O quadrado dos catetos é igual, né? A soma do quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí a gente pode observar que BHM é igual à raiz quadrada de L ao quadrado, que é o tamanho da minha haste, mais EHM ao quadrado. Onde esse EHM, gente, é a distância entre as hastes. E também eu vou determinar a minha resistência equivalente de hastes paralelas. Para este cálculo, devemos levar em conta o acréscimo de resistência que é ocasionado pela interferência entre as hastes. A haste 1 interfere na haste 2. Se eu tiver 3 hastes, assim sucessivamente, essas hastes se interferem entre si. Então, a resistência de aterramento, RH, é igual a RHH mais o somatório de M variando de 1, onde M é diferente de H, até M de RHMM. Então, essa é a resistência equivalente de hastes em paralelo. Repetindo, RH é igual a um RHH, né, que é a resistência da haste 1, né, em função da haste 2, mais o somatório das resistências mútuas entre as hastes que vocês podem observar. Bom, aqui eu tenho definido na minha equação quem é RH. RH é a resistência da haste inserida no conjunto,
considerando interferência das outras hastes. N é o número de hastes paralelas, RHH é a resistência individual de cada haste sem a presença das outras hastes. E RHM é o acréscimo da resistência naquela haste devido à interferência mútua da haste M, dada pela expressão abaixo que vocês podem observar. Então, RH é igual a RHMM mais o somatório de RHMM, M variando de 1, desde que M seja diferente de H, onde RH é a resistência da haste inserida no conjunto, N é o número de hastes paralelas, RHH é a resistência individual de cada haste sem a presença das outras hastes. E RHM é o acréscimo de resistência da haste H devido à interferência de uma haste M, como vocês podem observar aqui no desenho. RHM é a resistência na haste H devido à haste M. Como que eu determino RHM? RHM é a resistência da haste H devido à interferência da haste M. Então, ele passa a ser ρA, onde ρ é a resistividade aparente do solo, dividido por 4πL, que é o comprimento da minha haste, vezes o logaritmo neperiano de BHM, que é a hipotenusa aqui, que vocês viram como calcular agora há pouco, mais o comprimento da haste, tudo elevado ao quadrado, menos a distância entre as hastes ao quadrado, que é menos HM ao quadrado, dividido, né, por EHM ao quadrado, menos BHM menos L ao quadrado. Dessa forma, gente, eu tenho a resistência mútua de uma haste H devido à haste M. Pois bem, gente, a resistência de aterramento com hastes em paralelo é muito parecido com esse sistema que está desenhado aí. Resistência 1, resistência 2, 3 e resistência N. Onde a resistência 1 é o eletrodo 1, eletrodo 2, eletrodo 3, né, que são haste 1, haste 2, haste 3. A minha resistência equivalente, ela é dada por... A resistência para cada haste é dada por R1. Qual é a resistência da haste 1, gente? É a resistência devido à haste 1, provocada pela haste 1, mais a resistência da haste 1 em função da haste 2, mais a resistência da haste 1 interferida pela haste 3, mais, pontinho, pontinho, R1N. R2 é R21, resistência da haste 2 devido à haste 1, mais a resistência da haste 2 em função da haste 2, mais a resistência da haste 2 devida à resistência da haste 3, mais R2N. Não é? Então, aqui vocês podem observar que a resistência de cada haste é influenciada pelas outras demais hastes. Voltando aqui, R1, eu quero achar a resistência da haste 1, é a R11, que é a resistência da haste 1 devido à haste 1, mais a resistência da haste 1 devido à interferência da haste 2, mais a resistência da haste 1 devido à haste 3. Sim, até mais a resistência da haste 1 devido à haste N. Então, qual seria a minha resistência equivalente? Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Rn é igual a Rn1 mais Rn2 mais Rn3 mais Rnn. Então, cada haste tem uma resistência que é influenciada pelas demais hastes. Bom, como essas hastes, vocês podem observar aqui na figura, estão em paralelo, então são resistores em paralelo, a minha resistência equivalente, ela é igual a 1 sobre R equivalente, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn. Né? Vocês podem escrever a resistência equivalente da seguinte forma, a resistência equivalente é igual a 1 sobre 1 mais R1, 1 mais R2, 1 mais R3, 1 mais Rn. Ou ainda escrever que é 1 sobre somatório de I variando de 1 até N, de 1 sobre Ri. Então, aqui a gente tem a resistência, né, quando eu coloco várias hastes em paralelo.
é uma outra forma de reduzir a resistência de aterramento, que é colocando mais de uma haste em paralelo para que eu tenha uma redução da resistência de aterramento. Bom, aí a gente pode definir o que a gente chama de índice de aproveitamento ou índice de redução, que eu chamo de K. Ele é definido como a relação entre a resistência equivalente do conjunto, Ré, que é a resistência equivalente do conjunto final do paralelismo das hastes, e a resistência individual de cada haste. Então, eu posso dizer que o meu K, que é o meu índice de aproveitamento ou índice de redução, esse K é igual a REC 1R sobre 1 haste, ou seja, é a resistência equivalente sobre a resistência de cada haste. Então, resistência equivalente é o fator K de redução vezes a resistência individual de cada haste. Nós temos também uma tabela, que eu vou apresentar agora, uma tabela que mostra esse índice de aproveitamento, né, ou índice de redução, que é a resistência equivalente multiplicada, na verdade, esse índice é um multiplicador da resistência equivalente vezes a resistência da haste. Eu tenho uma tabela que eu vou apresentar aqui para vocês, onde eu tenho, nessa tabela aqui, eu tenho L igual a 2,4 metros. O que significa L igual a 2,4? Haste de comprimento 2,4, um diâmetro igual a meio elevado a N. A resistência da haste 1 é igual a 0,44 de ρA. Aí eu tenho espaçamento entre a haste, né? Se eu tenho espaçamento de 2,5 e eu vou trabalhar com duas hastes, qual vai ser a minha resistência de aterramento, gente? Vai ser 0,248 de ρA, não é? Então, nesse contexto aqui, eu estou pegando aquelas fórmulas e montando essa tabela. Se eu tenho, por exemplo, à medida que eu aumento, na verdade, a haste, o que acontece com a resistência de aterramento? Ela tende a diminuir. Olha, daqui de 0,248 ela foi para 0,178 com 3 hastes. Com 15 hastes, gente, se eu conseguir 15 hastes, eu tenho uma resistência equivalente de aterramento de 0,048 de ρA, onde ρA é a resistividade aparente do solo. E aqui o meu fator Q, que é o índice de redução da minha resistência equivalente. Aí vocês podem ver um espaçamento de 3 metros, aí eu tenho a resistência de aterramento para a quantidade de hastes mostradas aí. Então, com essa tabela, nós conseguimos determinar qual a resistência equivalente de um sistema de aterramento. Claro que eu tenho que conhecer a resistividade aparente do solo. Bom, tipos de solo e sua resistividade. Esse tipo de solo é o ρ, na verdade. Eu vou ter o tipo do solo e vou ter a faixa de resistividade. Se eu tenho água do mar, um solo com água do mar, eu tenho uma resistividade menor que 10 ohm por metro, gente. Ótima resistividade. Se eu tenho um terreno, um solo alagadiço, limo, humus ou lama, eu tenho resistividade até 150 ohms por metro. Se eu tenho um solo com água destilada, 300 ohms por metro de resistividade. Argila. Se eu tenho um solo argiloso, de 300 a 5.000 ohms por metro. Aqui já é um solo que apresenta uma resistividade muito alta. O calcário, resistividade de 500 a 5.000 ohms por metro. Areia, um terreno arenoso, de 1.000 a 8.000 ohms por metro, alta resistividade. O granito, de 1.500 a 10.000 ohms por metro. Um solo que tem basalto a partir de 10.000 ohms por metro. Bom, aqui tem exemplos de concreto. O concreto molhado é um exemplo que quando a gente for utilizar eletrodo de fundação, ele vai mergulhado no concreto. Concreto molhado, ele tem de 20 a 100 ohms por metro de resistividade. Gente, o concreto tem baixa resistividade. Concreto úmido, de 300 a 1.000 ohms por metro.
concreto já seco de 3 kΩ por metro a 2 MΩ por metro. Então, aqui a gente tem a resistividade do solo. Se voltarmos no slide anterior, eu vou voltar no slide anterior para vocês darem uma olhada. Olha aqui, olha, a resistência de aterramento em função do número da haste, da quantidade de haste em paralelo e a resistência do aterramento. Então, se eu tenho resistência do aterramento, não, a resistividade aparente do solo. Então, se eu tenho 15 hastes, dá 0,048 ROA. Se a gente imaginar que o solo, ele é um solo que ele é arenoso, aí vamos dizer que varia de 1.000 a 8.000 ohms por metro. Aí a gente tem qual é a resistência de aterramento que eu vou conseguir com 15 hastes. Então, é muito importante a gente conhecer a resistividade e o tipo de terreno e os valores de suas respectivas resistividades. Bom, agora vamos ao aterramento SPDA por eletrodo de fundação. Até então, nós calculamos qual a resistência de aterramento quando a gente utiliza um eletrodo não natural, que é aquela barra injetada verticalmente ou horizontalmente no solo. Agora vamos estudar, né, o aterramento por eletrodo de fundação. O que é o eletrodo de fundação? É o eletrodo de aterramento embutido nas fundações da estrutura, né, da edificação. Quando a infraestrutura de aterramento da edificação, gente, for constituída pelas próprias armaduras embutidas no concreto das fundações, né, que são as armaduras de aço, das estacas, dos blocos e das fundações, vigas e baldrames, podemos considerar, ou seja, pode-se considerar que as interligações naturalmente existentes entre esses elementos são suficientes para se obter um eletrodo de aterramento. Isso é muito importante a gente observar. Ainda, falando do eletrodo de fundação, nós vamos fazer uma análise de algumas medições que foram medições relatadas por Weisinger e Reise. São pesquisadores alemães atuantes em fóruns de normalização internacionais. Eles demonstraram que resistividade do solo, Rho, até 1,5 metro, gente, essa resistividade sofre variações sazonais da ordem de 60%. Mais ou menos 30% em torno do valor médio. Não é? É o valor, isso a gente pode dizer que a resistividade, segundo a pesquisa deles, o valor máximo é no inverno e o mínimo é no verão. Isso devido às variações climáticas, né, que provoca a variação da resistividade no solo, né, até 1,5 metro de profundidade. Profundidades superiores a 1,5 metro, a variação da resistividade diminui 20%. Olha, já tem uma redução, né, da resistividade razoável. Então, quanto mais profundo tiver minha haste, menor é a variação da resistividade. Aí a gente pode chegar que o eletrodo de fundação, ele é uma solução muito mais eficiente do que o eletrodo não natural, que é aquela barra que você injeta para servir de aterramento para o seu sistema de SPDA. O eletrodo metálico, né, de fundação, ele não se acha em contato direto com a terra. Então, o eletrodo não está em contato com a terra, mas ele está em contato por meio de uma camada de concreto que envolve ele. O aterramento SPDA por eletrodo de fundação e sua resistência. Como é que eu calculo a resistência de aterramento quando eu utilizo, né, o eletrodo de fundação? Aí a minha resistência de aterramento é Rho, que é a resistividade do solo, dividido por 1,57 π vezes a raiz cúbica de V, onde Rho é a resistividade do solo, V é o volume das fundações de concreto e RA é a resistência de aterramento. Então, aqui vocês veem que a formulação é totalmente diferente quando eu tenho eletrodo natural, que é essa condição dessa fórmula, e eletrodo não natural é a formulação anterior que nós vimos. Então, vai depender do volume das fundações
de concreto em metro cúbico. Então, é importante que a resistência de aterramento para eletrodo de fundação é o ρ, que é a resistividade do solo, 1,57 de π, raiz cúbica do volume das fundações de concreto. Resistência de aterramento do sistema SPDA. Para assegurar a dispersão da corrente elétrica, de descarga atmosférica, na Terra, sem causar sobretensões perigosas, né, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento não são mais importantes que o próprio valor da resistência de aterramento. Né? Isso é importante a gente observar. Para eletrodos não naturais, recomenda-se uma resistência de aproximadamente 10 ohms, segundo as normas 5410 e 5419, como forma de reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. Para eletrodos naturais, são aqueles que vão embutido nas fundações, a NBR 5419 não se preocupa em fixar um valor específico de resistência de aterramento, até porque essas resistências apresentam valores baixos. Componentes de aterramento. Bom, gente, aqui eu vou passar rápido aqui uma barra de equipotencialização. Essa barra de equipotencialização é chamada BEP. Vocês podem observar nessa barra de equipotencialização que eu tenho o condutor de aterramento. O que esse condutor de aterramento faz? Ele liga o barramento de equipotencialização ao eletrodo de aterramento. Aquele eletrodo está injetado no solo. Os condutores de descida do SPDA devem ser ligados diretamente aos eletrodos de aterramento, ou seja, os condutores de descida do SPDA devem ser ligados diretamente aos eletrodos de aterramento. Bom, a NBR 5419, gente, o que ela exige? Ela exige que o mastro da antena deve ser ligado ao SPDA com solda exotérmica ou com braçadeira com 2 parafusos M8, uma interligação curta e retilínea para você obter baixa indutância. Ou seja, aterramentos de antena é obrigatório segundo a 5419. Primeiro caso, quando você tem um sistema de SPDA, deve ser conectado no cabo de descida do seu SPDA através de uma solda exotérmica ou uma braçadeira com 2 parafusos M8. O segundo caso, se você não tiver um sistema de SPDA, a antena deve possuir um condutor de aterramento exclusivo de seção não inferior a 16 mm² em cobre, ligado diretamente ao seu eletrodo de aterramento que você vai ter que injetar no solo para ligar essa antena. Importante salientar, toda antena de uma edificação com SPDA deve ser aterrada. Se o sistema tiver SPDA, liga-se a antena no SPDA. Se não tiver SPDA, deve ser injetado um eletrodo de aterramento e colocar essa antena. Aí eu tenho a primeira imagem, essa imagem é o sistema quando possui eletrodo de aterramento. Eu conecto a minha antena, vocês podem observar, e ela desce para o sistema de eletrodo de aterramento, o meu sistema de SPDA. A segunda figura é quando eu não tenho SPDA. Aí eu coloco uma barra de aterramento aqui, olha, vocês podem ver, direto para a minha antena e para o sistema de aterramento, né, pelos pontos de equipotencialização do meu sistema. Então, é muito importante o aterramento das antenas junto ao sistema de SPDA quando existe SPDA. Como reduzir a resistividade do solo, gente, para diminuir a resistência de aterramento? Então, o parâmetro que pesa mais é reduzir a resistividade do solo. Bom, esse produto que eu vou apresentar para vocês, ele foi desenvolvido em 1993, que é o GEM, que é o Ground Enhanced Material. Né? É um material condutor de superior qualidade que resolve os mais complexos problemas de aterramento. O GEM é um material de baixa resistividade, ele não é corrosivo e baseado em compostos de carbono que melhora a eficácia do aterramento, especialmente em áreas de baixa
condutividade. O GEM vai melhorar a eficácia do aterramento independentemente das condições do solo. É um material ideal para ser utilizado em áreas de baixa condutividade, como terrenos rochosos, em locais de elevados índices elevados valores da resistividade do solo. Então, é uma das formas mais eficazes para reduzir a resistência de aterramento em solos que apresentam muito alta resistividade do solo. Isso caso eu não consiga resolver o problema com hastes em paralelo. Aí eu tenho o produto, né, ele vem em saco, né, é o GEM, né, ele vem em saco, ele é constituído de acordo com a norma IEC 62561-7, né, ele é um material não corrosivo e consegue aumentar a eficiência da resistência do seu sistema de aterramento, reduzindo ela para solos arenosos, solos que têm muito calcário, muito argila, né? Que vocês viram na tabela anterior da resistividade do solo. Então, eu utilizo uma solução química para fazer a redução da resistência de aterramento no último caso. Bom, como que eu coloco o GEM? Bom, a instalação do GEM. Usando um trado, vocês têm que fazer um poço de 7,5 centímetros ou diâmetro maior e com profundidade de 15 centímetros. Então, vocês vão fazer um buraco de 7,5 centímetros de diâmetro e 15 de profundidade, como mostra aqui na figura 1. Então, eu faço um poço de 7,5 por 15 de profundidade. Depois, eu vou posicionar a minha haste, vou posicionar a haste de aterramento no poço, cravando ela 30 centímetros, né, no solo. O topo da haste deve ser aterrado, deverá ficar aproximadamente 15 centímetros, né? Vocês podem observar, então eu vou colocar a haste. E depois eu vou, né, no item 4, eu vou derramar uma quantidade apropriada de GEM, né? Tem uma tabela no manual, eu não coloquei, mas tem uma tabela que eu estou só mostrando para vocês como faz a utilização, né? Para garantir o material GEM está preenchendo completamente o poço, compacte ao redor da haste, né, de aterramento, né? Vocês vão ter que esperar cerca de 30 minutos a 1 hora antes de preencher o poço, antes de vocês colocarem terra por cima. No quinto item, preencha o resto do poço, que vocês vão ver na imagem aí, preencher o resto do poço que vocês fizeram, né, de 7,5 de diâmetro por 15 centímetros, vocês vão preencher, né, com a terra que foi retirada. Dessa forma, vai aguardar de 1 hora ou mais aí até o terreno sedimentar e você tem aí a resistividade do terreno reduzida. Outro material é o Fastigel. Eu coloquei na apresentação para vocês 2 materiais, o GEM e o Fastigel. O Fastigel é um tratamento natural, né, também para solos de alta resistividade. Ele é um produto não tóxico, não agride o meio ambiente, muito importante, de acordo com os ensaios feitos em laboratórios, né, pela empresa que desenvolveu o Fastigel. A aplicação do Fastigel, muito similar ao GEM, você vai abrir um buraco em torno da haste, 80 por 80 centímetros nesse caso, vocês podem observar pela figura. Logo após isso, vocês vão misturar a metade da terra, vocês vão misturar a metade da terra, vocês vão misturar a metade da terra, né, retirada com Fastigel, deixando a outra metade para tampar o buraco. Então, metade do buraco Fastigel e a outra metade vocês vão preencher com terra. Bom, segundo passo, coloque a mistura em volta da haste. Então, eu vou pegar a mistura, vocês podem observar, vou colocar em volta da minha haste. Depois, o quarto passo, coloque no buraco com tratamento em torno de 20 litros de água e misture o composto até formar uma pasta. Então, aqui vocês colocam o composto até formar uma pasta, né, misturando a água aqui para diminuir a resistividade. E no quinto passo, repor sobre o tratamento a outra metade, como a gente tirou a metade da terra, colocou a metade do Fastigel. Você vai compactar a outra metade da terra levemente e
o tratamento está pronto. Vocês podem observar na figura, pronto o tratamento químico para a redução da resistividade do solo. Bom, as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação, gente, foram dados coletados da NBR 5410 de 2008 e NBR 5419 de 2001. Também utilizei o livro do Ademaro Contrim, que é Instalações Elétricas, quinta edição de 2009, da editora Pearson. Gente, então encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a resistência de aterramento.